Vamos lá resolver juntos essa questão de tipos e gêneros textuais do Enem 2010? A gente começa ali pela perigrafia, a gente percebe que existem dois textos, né? E analisa, gente, que se tratam possivelmente aí de textos mais referenciais, né? Textos que vão tratar determinados assuntos de uma forma mais neutra. Então, vamos lá para começar pelo primeiro texto. Resta saber o que ficou das línguas indígenas no português do Brasil. Serafim da Silva Neto afirma: no Brasil não há positivamente influência das línguas africanas ou ameríndias. Todavia, é difícil de aceitar que um longo período de bilinguismo de 2 séculos não deixasse marcas no português do Brasil. E o texto 2. No final do século XVIII, no norte do Egito, foi descoberta a Pedra de Roseta, que continha um texto escrito em egípcio antigo, uma versão desse texto chamada Demótico, e o mesmo texto escrito em grego. Até então, a antiga escrita egípcia não estava decifrada. O inglês Thomas Young estudou o objeto e fez algumas descobertas como, por exemplo, a direção em que a leitura deveria ser feita. Mais tarde, o francês Jean-François Champollion voltou a estudá-la e conseguiu decifrar a antiga escrita egípcia a partir do grego, provando que, na verdade, o grego era a língua original do texto e que o egípcio era uma tradução. Então vamos lá. Com base na leitura dos textos, conclui sobre as línguas que, ou seja, o que é possível concluir na leitura dos dois textos, o que eles têm em comum. Então, nesse caso aqui, o que a gente pode identificar de comum? Letra A. Cada língua é única e intraduzível. Galera, tá muito errado, né? Apesar de ter se evidenciar algumas diferenças entre as línguas, em momento algum existe a menção de que a língua é intraduzível. Pelo contrário, né? Uma língua que parecia aparentemente intraduzível, do texto 2, foi traduzida. Letra B. Elementos de uma língua são preservados, ainda que não haja mais falantes dessa língua. A gente tem, então, uma alternativa aqui correta, né? Os elementos da língua podem ser preservados, sim, principalmente pensando nesses traços que são deixados, né? O que o texto 1 vai falar ali sobre algumas línguas ameríndias, e também, gente, pensando que uma língua pode traduzir a outra. Então, mesmo que a língua primária morra, a outra que a traduziu pode preservar, né, elementos de uma linguagem antiga. Letra C. A língua escrita de determinado grupo desaparece quando a sociedade produzida é extinta? Galera, se tratou de logicidade. Em momento algum de nenhum dos dois textos fala-se que a língua escrita some, tá? Quando a sociedade é extinta. Ela vai permanecer ali, né, em registros, ela pode permanecer em registros. Letra D. O egípcio antigo e o grego apresentam a mesma estrutura gramatical, assim como as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil. Galera, tá muito errado isso aqui, né? Aí, lógico, as línguas não possuem a mesma estrutura gramatical. O que acontece é que, fazendo uma tradução do egípcio antigo para o grego, perceberam-se alguns pontos ali que ajudaram na transcrição e na tradução, tá? Mas não se fala que a estrutura gramatical é a mesma. Pelo contrário, são muito diferentes. E a letra E. O egípcio e o grego apresentavam letras e palavras similares, o que possibilitou a comparação linguística, o mesmo que aconteceu com as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil. Gente, errado aqui também, né? A gente tem aqui um distrator de interpretação indevida. Por quê? O texto não apresenta quais são os elementos linguísticos em comum entre as línguas mencionadas, de modo que não é possível inferir qual é a semelhança entre elas ou como uma influenciou a outra, né? A ideia aqui é só que uma ajudou na decifração, né, na tentativa ali de tradução da outra, ok? Gabarito aqui então, letra B, e essa é uma questão de nível médio que eu espero que você tenha acertado. Beijo enorme e até a nossa próxima resolução juntos. Tchau, tchau!